A graça e a paz de Cristo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida. E hoje é dia 6 de janeiro de 2025, nós estamos começando um novo ano e nesse ano nós vamos começar um projeto relacionado a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de provérbios de maneira diária. Lá no canal, aqui no canal, já foi postado o vídeo de Provérbios 6 sobre o extraordinário de Deus em Provérbios 6. E em Provérbios nós aprendemos que nós devemos buscar a sabedoria. E buscar a sabedoria é buscar a sabedoria em todas as áreas. Você precisa aumentar o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de assuntos que você domina, o conjunto de assuntos que você sabe falar a respeito. Quando você aumenta o seu repertório, você aumenta o seu mapa de mundo. Você consegue ter uma visão mais ampla a respeito de vários assuntos e isso torna a sua vida muito mais fácil. Então, nós vamos começar esse ano fazendo uma leitura toda segunda-feira. Quando nós chegarmos na segunda-feira, vai ter um vídeo aqui falando a respeito de desenvolvimento pessoal. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da diferença entre custo e despesa. Na nossa vida, nós usamos o nosso dinheiro para a compra de muitas coisas e usamos o nosso tempo para muitas coisas. Agora, é necessário fazer uma separação, uma diferença entre o que é custo e o que é despesa. Custo é tudo aquilo que você investe e que vai trazer retorno. Quando você se matricula numa faculdade, por exemplo, você está custando o seu tempo e você está custando o seu transporte, a mensalidade, a alimentação que você gasta com aquele curso. Mas isso é um custo, porque depois de um tempo você vai investir naquela profissão e aquilo vai devolver, vai restituir aquele tempo que você gastou e aqueles recursos que você empregou. Agora, despesa é tudo aquilo que você investe o seu tempo e que você investe o seu dinheiro e que não tem retorno. O que é despesa? Aquilo que você compra a mais, por exemplo, roupas, sapatos, bolsas, que você compra a mais, que você coloca no armário e que você nunca usa. Está lá há muitos anos. Isso é uma despesa. Aquilo que está ali depositado na sua casa que você não está usando é um dinheiro, um recurso que você gastou e que não está trazendo retorno. Você precisa cuidar das suas finanças e do seu tempo, gastando o seu tempo e as suas finanças com coisas que trazem retorno financeiro. Tem que trazer um retorno. Se você não visualiza um retorno, não tem por que você dedicar o seu tempo. Você não vai dedicar o seu tempo, por exemplo, conversando com pessoas que vivem falando a respeito de outras pessoas. Você está gastando o seu tempo, isso é uma despesa na sua vida. Você está jogando o seu tempo fora. Aquele tempo é um tempo em que você pode ler um livro e aumentar o seu repertório, aumentar o seu conhecimento a respeito de assuntos que vão levar você a ter contatos e conexões com pessoas produtivas, pessoas inteligentes, pessoas que estão produzindo negócios, pessoas que vão trazer algo que vai ser relevante para você. Então não perca seu tempo, não jogue o seu tempo, não faça da sua vida uma despesa. Faça que a sua vida tenha, que tudo que você está gastando de tempo e de dinheiro seja um custo, ou seja, custa para você, mas vai trazer retorno. Tem um conceito que se chama ROI, R-O-I, que é a abreviação de uma sigla em inglês
que significa Return of Investment. Traduzindo, significa o retorno do investimento. Tudo que você investe o seu tempo, investe o seu dinheiro, tem que ter um retorno para você. É Return of Investment. Tem que ter um retorno do investimento. Então, se você faz alguma coisa que não dá ROI, que é esse retorno do investimento, então não invista o seu tempo. Invista melhor o seu tempo nesse ano de 2025, para que quando você chegar lá em dezembro, você possa dizer: aprendi algo novo, li novos livros, fiz alguma coisa nova. E junto com esse desenvolvimento pessoal, o primeiro desenvolvimento que nós temos que ter é o desenvolvimento espiritual. Então aqui eu vou lançar alguns desafios. Esses desafios você vai cumprir durante a semana de hoje, do dia 6 de janeiro, até a próxima segunda-feira, que vai ser dia 13, você deve fazer a leitura do Evangelho de Mateus. Separe um tempo para que você leia Mateus todos os dias. Mateus tem 28 capítulos. Então nós temos aí 7 dias, 28 divide por 7. Se você ler 4 capítulos por dia de Mateus, de hoje até a semana que vem, você terá terminado a leitura de Mateus. Se você quiser separar um dia para ler os 28 capítulos, tudo bem. Se você quiser ler em 2 dias, isso é livre. Mas faça isso como um desafio. Vou ler o Evangelho de Mateus. Faça isso com um caderno e com uma caneta. Abra um caderno para esse ano de 2025, para que você realize esse desenvolvimento pessoal. Nesse desenvolvimento, quando você ler Mateus, anote, coloque assim, lê o capítulo 1, anote, aprendi isso. Leia no capítulo 2 e anote, aprendi isso. E faça anotações de cada um dos capítulos que você ler do Evangelho de Mateus, para que você possa aplicar na sua vida. Veja o que Jesus fez no Evangelho de Mateus e vá guardando algumas informações que podem se aplicar para que você se desenvolva no campo espiritual. Faça um jejum ao longo dessa semana de alguma coisa que você gosta. Separe uma coisa que você gosta muito e diga: de hoje até segunda que vem, eu vou jejuar disso. Você pode jejuar de doces. Você pode jejuar e cortar o açúcar. E faça a leitura desse livro aqui. Eu vou começar a ler esse livro, que se chama, do Nassim Nicholas Taleb, que se chama Iludidos pelo Acaso, a influência da sorte nos mercados e na vida. Esse Nassim Nicholas Taleb é um economista e ele fala que muitas vezes nós somos iludidos pelo acaso. Nós achamos que conseguimos um resultado positivo no negócio, na vida financeira, porque fizemos A, B ou C, mas na verdade o que aconteceu foi um acaso, foi uma sorte. E ele fala que nós precisamos saber fazer a diferença entre o que nós conquistamos com o nosso trabalho, que é replicável. Quando eu consigo alguma coisa porque eu criei um método, porque eu criei uma estratégia, porque eu fiz aquilo e reproduzi várias vezes, e todas as vezes que eu fiz aquilo deu resultado financeiro, então eu sei que aquilo não foi algo do acaso. Aquilo foi algo que foi estudado e que tem uma comprovação que vai gerar renda. Mas existem situações em que a pessoa faz um negócio e por acaso dá dinheiro e ela pensa: ah, encontrei o caminho do sucesso. Então esse livro ele fala sobre essas situações, ele fala a respeito de muitas situações em que nós precisamos avaliar bem para que o nosso crescimento financeiro seja um crescimento real, que tem alicerce, que tem fundamentos.
Então, repetindo, lembrando, leia nesses 7 dias o Evangelho de Mateus para o seu crescimento espiritual e anote o seu crescimento espiritual. Segundo, faça um jejum. Esse jejum tem que ser consagrado a Deus. Diga assim: Deus, eu vou sacrificar e não vou comer isso. E o Senhor sabe o quanto é difícil para eu conseguir sacrificar isso. E durante esses 7 dias, você não come esse alimento ou essa bebida que você gosta muito e você lê o Evangelho de Mateus. Também leia pense o que você abra uma folha e veja, anote o que é custo e o que é despesa na sua vida. Veja o que está sendo penoso, pesado na sua vida, está tomando seu tempo, amizades que estão tomando seu tempo e coisas que você está comprando que estão em excesso na sua casa. Talvez você coloque no marketplace para vender no Facebook. Talvez você negocie ou troque por alguma coisa que vai ser um custo, que vai trazer um retorno para você. Tem pessoas que assinam Netflix e não tem tempo de assistir. É uma despesa. Você está gastando com algo que não tem importância. Se você assina Netflix, então aproveite para assistir os filmes em inglês, para você desenvolver a sua capacidade de entender inglês, de estude esse idioma, escolha as séries que você vai assistir. Não assista qualquer coisa. Veja se aquela série vai trazer algum aumento no seu repertório, vai trazer um crescimento em relação ao seu desenvolvimento pessoal, em relação ao seu conhecimento. Se for algo que apenas passa tempo e que não vai trazer nenhum crescimento, às vezes você gosta de assistir uma série. É uma coisa que você gosta, mas nem tudo aquilo que você gosta é bom para você. Veja se realmente traz algum acesso a outras pessoas que estão falando a respeito de outras séries, pessoas que são inteligentes, pessoas que são mais prósperas financeiramente, que estão inventando negócios novos, que estão criando coisas novas e que vão trazer um novo mundo para você. Dito isso, né, eu vou fazer sempre nesse modelo. Na segunda-feira, dia 13, na semana que vem, vai ter um novo livro para fazer a leitura durante a semana. Eu vou abrir o vídeo, eu vou falar a respeito de um tema, vou falar a respeito de um livro da Bíblia, vou falar a respeito de um jejum que você pode fazer e vou fazer a leitura do livro. Eu não vou ficar lendo o livro inteiro. Esse livro tem, em algumas versões, 266 páginas. Tem outras versões desse livro aqui que tem 350, dependendo do tamanho da impressão. Esse daqui é um livro bastante grande. Então eu vou fazer aqui a leitura nós estamos a 13 minutos de gravação. Eu vou fazer a leitura por mais ou menos uns 17 minutos, 20 minutos, e depois, ao longo da semana, eu vou postar a leitura desse livro em outras partes. Se você quiser acompanhar essa leitura comigo, você pode acessar aqui o canal. Se você quiser, você pode ler o livro no seu próprio ritmo. Nos comentários, eu vou deixar esse livro num drive do Google e é só você clicar que você vai ter acesso ao livro. Você pode baixar o livro para o seu computador, para o seu celular e ler na hora que for melhor para você, se você assim quiser. Quem quiser acompanhar aqui comigo a leitura, fique à vontade. Então vamos começar. Nassim Nicholas Taleb, ele é autor de A Lógica do Cisne Negro e do Antifrágil. São outros 2 livros. Esse livro Antifrágil é um livro muito bom que traz muitas dicas para, como o próprio nome do livro diz, para você ser antifrágil, para você ser mais resistente na vida. Esse livro aqui fala do aspecto financeiro, Iludidos pelo Acaso, a influência da sorte
nos mercados e na vida. Vamos aqui começar a leitura. Aqui o prefácio à segunda edição atualizada. Levando o conhecimento menos a sério. Este livro é a síntese, por um lado, do profissional sensato em relação à incerteza, que passou a vida tentando não ser iludido pelo acaso e driblar as emoções associadas a resultados probabilísticos, e por outro, do ser humano obcecado pela estética, amante da literatura, desejoso de ser ludibriado por qualquer forma de absurdo que seja elevado, refinado, original e de bom gosto. Já que não consigo deixar de ser um joguete nas mãos do acaso, o que posso fazer é confinar a aleatoriedade a um lugar que me traga alguma satisfação estética. Iludidos pelo acaso é visceral, é um ensaio pessoal que discute essencialmente os pensamentos, embates e observações do autor relacionados à prática de assumir riscos, não exatamente um tratado, e com certeza não um artigo científico, Deus me livre. Foi escrito por diversão e visa a ser lido sobretudo por e com prazer. Muito se escreveu na última década sobre nossos vieses, adquiridos ou genéticos, ao lidar com a aleatoriedade. As regras, enquanto eu escrevia a primeira edição deste livro, envolviam evitar, discutir, letra A, qualquer coisa que eu não tivesse testemunhado pessoalmente ou que não tivesse desenvolvido de forma independente, e letra B, qualquer coisa que não tivesse apurado o bastante para ser capaz de escrever sobre o assunto com o mínimo de esforço. Tudo aquilo que se parecesse remotamente com trabalho estaria excluído. Tive que extirpar do texto os trechos que pareciam ser fruto de uma visita à biblioteca, incluindo as pedantes menções a nomes científicos. Tentei não usar nenhuma citação que não brotasse na minha memória de forma natural e que não viesse de um escritor do qual eu fosse íntimo. Detesto a prática do uso aleatório da sabedoria emprestada. Falarei muito sobre isso adiante. Auto se auto locere meliora silentio, apenas quando as palavras superam o silêncio. Essas regras permanecem intactas, mas às vezes a vida exige concessões, sob pressão de amigos e leitores. Acrescentei à presente edição uma série de notas de fim de texto não intrusivas referentes à literatura relacionada. Adicionei também material novo à maioria dos capítulos, sobretudo ao 11. Tudo somado, isso resultou numa expansão do livro em mais de 1/3. Agregar pontos ao vencedor. Espero tornar este livro orgânico, para usar o jargão dos traders, agregando pontos ao vencedor, e deixar que ele reflita a minha evolução pessoal em vez de me aferrar a essas novas ideias e colocá-las numa nova obra. Estranhamente, pensei muito mais sobre algumas seções deste livro depois da publicação do que antes, em especial acerca de duas áreas distintas. Letra A. Os mecanismos por meio dos quais nosso cérebro enxerga o mundo como menos e muito menos aleatório do que ele de fato é. E letra B. As caudas grossas, aquela variedade desenfreada de incerteza que causa grandes desvios. Eventos raros explicam cada vez mais o mundo em que vivemos, mas ao mesmo tempo continuam sendo tão contraintuitivos para nós como eram para nossos ancestrais. A segunda versão deste livro reflete a mudança de rumo do autor, no sentido de se tornar menos um estudante da incerteza, podemos aprender muito pouco sobre aleatoriedade, e mais um pesquisador sobre as maneiras pelas quais as pessoas são enganadas pelo acaso. Outro fenômeno, a transformação do autor por seu próprio livro. À medida que comecei a viver cada vez mais este livro, depois da composição inicial, encontrei a sorte nos lugares mais
inesperados. É como se houvesse dois planetas, um em que vivemos de fato e outro consideravelmente mais determinista, no qual as pessoas estão convencidas de que vivemos. É simples assim: os eventos do passado sempre parecerão menos aleatórios do que eram, o que é chamado de viés retrospectivo. Eu ouvi alguém discorrendo sobre o próprio passado e percebia que muito do que a pessoa dizia era apenas uma explicação remodelada, engendrada por sua mente iludida. Isso passou a ser, por vezes, insuportável. Eu percebia que olhava para as pessoas nas ciências sociais, em especial na economia convencional, e no mundo dos investimentos como se elas fossem perturbadas. Viver no mundo real pode ser doloroso, sobretudo se você considera mais importantes e informativas as pessoas que fazem as declarações do que a mensagem que elas pretendem comunicar. Hoje de manhã peguei a Newsweek no consultório do dentista e li um artigo sobre um relevante figurão do mundo dos negócios, com destaque para sua habilidade em manipular o tempo. Então me dei conta de que acabei elaborando uma lista dos preconceitos do jornalista, em vez de apreender a informação propriamente dita do artigo, que não fui capaz de levar o texto a sério, porque os jornalistas, em sua maioria, não percebem, logo que sabem muito menos do que julgam saber. Há meio século, os cientistas investigaram os fenômenos de especialistas que não aprendiam com seus fracassos pregressos. A pessoa pode passar a vida inteira errando em todas as previsões e ainda assim achar que vai acertar da próxima vez. Insegurança e probabilidade. Acredito que o ativo mais importante que preciso proteger e cultivar é minha arraigada insegurança intelectual. Meu lema é: minha principal atividade é provocar aqueles que se levam a sério demais e levam o valor do seu conhecimento a sério demais. Cultivar essa insegurança no lugar de uma confiança intelectual talvez seja um objetivo estranho e difícil de executar. Para tanto, precisamos limpar nossa mente da tradição recente de certezas intelectuais. Uma leitora que se transformou em minha correspondente me fez redescobrir Montaigne, o ensaísta francês e profissional introspectivo do século XVI. Fui absorvido pelas implicações da diferença entre Montaigne e Descartes e por como nos desviamos procurando pelas certezas deste último. Fechamos a mente ao optar por seguir o modelo de pensamento formal de Descartes em vez da variedade vaga e informal, mas crítica, do raciocínio de Montaigne. Meio milênio depois, o gravemente introspectivo e inseguro Montaigne ainda figura como firme exemplo para o pensador moderno. Ademais, ele apresentava uma coragem excepcional. Sem dúvida, é preciso ter coragem para permanecer cético. É necessária uma coragem desmedida para ser introspectivo, para enfrentar a si mesmo, para aceitar as próprias limitações. Os cientistas encontram cada vez mais evidências de que somos especificamente projetados pela Mãe Natureza para nos enganarmos. Existem muitos enfoques intelectuais para tratar de probabilidade e risco. Probabilidade significa coisas mais ou menos diferentes para pessoas em diferentes disciplinas. Neste livro, ela é tenazmente qualitativa e literária, em oposição à quantitativa e científica, o que explica as advertências contra economistas e professores de finanças, pois eles tendem a acreditar piamente que sabem algo, e ainda útil a respeito do tema.
é apresentada como algo que flui do problema da indução de Hume ou da inferência de Aristóteles para o todo, em oposição ao paradigma da literatura sobre jogos de azar. Neste livro, a probabilidade é, sobretudo, um ramo do ceticismo aplicado, não uma disciplina da engenharia. Apesar de todo o tratamento matemático arrogante do assunto, os problemas relacionados ao cálculo da probabilidade quase nunca merecem transcender a nota de rodapé. Como a probabilidade não é mero cálculo das chances de quem lança dados ou variantes mais complexas, é a aceitação da falta de certeza de nosso conhecimento e o desenvolvimento de métodos para lidar com nossa ignorância. Fora dos livros didáticos e dos cassinos, a probabilidade quase nunca se apresenta como um problema matemático ou um quebra-cabeça. A mãe natureza não nos diz quantos números existem na roleta. Tampouco apresenta problemas de forma didática. No mundo real, é preciso deduzir o problema mais do que a solução. Neste livro, levar em consideração que resultados alternativos poderiam ter ocorrido, que o mundo poderia ter sido diferente, é o núcleo do pensamento probabilístico. Com efeito, passei toda a minha carreira atacando o uso quantitativo da probabilidade, enquanto os capítulos 13 e 14, que tratam de ceticismo e estoicismo, são para mim as ideias centrais do livro. A maioria das pessoas se concentrou nos exemplos de erro, de cômputo de probabilidade no capítulo 11, claramente e de longe o menos original do livro, no qual comprimi toda a literatura a respeito de vieses de probabilidade. Além disso, embora possamos compreender algo das probabilidades nas ciências exatas, particularmente na física, não temos muitas pistas nas ciências sociais, como a economia, apesar do alarde dos especialistas. Vingando alguns leitores. Tentei tirar o menor proveito da minha ocupação como trader matemático. O fato de atuar nos mercados serve apenas como inspiração. Não faz deste livro, como muitos pensaram, um guia para a aleatoriedade do mercado, assim como a Ilíada não deve ser interpretada como um manual de instrução militar. Apenas 3 dos 14 capítulos têm um contexto financeiro. Os mercados são apenas um caso especial de armadilhas de aleatoriedade, que são de longe as mais interessantes, uma vez que nelas a sorte desempenha um papel muito grande. Este livro teria sido consideravelmente mais curto se eu fosse um taxidermista ou um tradutor de rótulos de chocolate. Além disso, o tipo de sorte nas finanças é daquele que ninguém entende, mas a maioria dos operadores do mercado pensa que entende, o que nos oferece uma ampliação dos vieses. Tentei usar minhas analogias com o mercado de maneira ilustrativa. Como faria numa conversa à mesa do jantar com, digamos, um cardiologista munido de curiosidade intelectual, usei como modelo meu amigo Jacques Merab. Recebi uma enorme quantidade de e-mails na época da primeira edição deste livro, o que pode ser o sonho de um ensaísta, já que essa dialética oferece condições ideais para a reescrita da segunda edição. Expressei minha gratidão respondendo uma vez a cada uma das mensagens. Algumas das respostas foram inseridas no texto dos diferentes capítulos, sendo a miúde visto como iconoclasta. Eu estava ansioso para receber as cartas furiosas do tipo: quem é você para julgar o Warren Buffett? Ou você tem inveja do sucesso dele? Em vez disso, foi decepcionante ver a maior parte dos impropérios publicada anonimamente no site da Amazon.
Não existe publicidade negativa. Algumas pessoas conseguem promover nosso trabalho com insultos. O consolo pela falta de ataques veio na forma de cartas de pessoas que se sentiram vingadas pelo livro. As mais gratificantes eram de pessoas que não se deram bem na vida sem ter culpa disso e que usaram o livro como argumento para explicar ao marido ou à esposa que eram menos afortunadas, não menos aptas do que seus cunhados. A mais comovente veio de um homem da Virgínia, que em poucos meses perdeu o emprego, a mulher, o dinheiro, foi investigado pela temível Comissão de Valores Mobiliários e aos poucos passou a se sentir bem por agir de maneira estoica. Uma correspondência com um leitor que foi atingido por um cisne negro, o inesperado evento aleatório de grande impacto, no caso a perda de um bebê, me levou a passar algum tempo imerso na literatura sobre adaptação após um evento aleatório grave. Não coincidentemente também dominada por Daniel Kahneman, o pioneiro das ideias sobre comportamento irracional sob incerteza. Devo confessar que, na verdade, nunca me senti particularmente útil para alguém, exceto para mim mesmo. Sendo um trader, pareceu enriquecedor e útil ser um ensaísta. Tudo ou nada. Houve algumas confusões em relação à mensagem deste livro. Assim como nosso cérebro não distingue facilmente as nuances probabilísticas, ele recorre ao supersimplificador tudo ou nada. Foi difícil explicar que a ideia aqui é mais aleatório do que pensamos, e não é tudo aleatório. Tive que encarar muito Taleb na condição de cético, acha que tudo é aleatório e que as pessoas bem-sucedidas são apenas sortudas. Eu vou ler de volta essa frase. Ele colocou essa frase entre aspas. Ele disse assim: tive que encarar muito pessoas que disseram para ele o seguinte: Taleb, na condição de cético, acha que tudo é aleatório e que as pessoas bem-sucedidas são apenas sortudas. O sintoma iludidos pelo acaso afetou até mesmo um divulgadíssimo debate na Cambridge Union Society, ocasião em que meu argumento, os magnatas da City são em sua maior parte uns bobos sortudos, se transformou em todos os magnatas da City são uns bobos sortudos. Claramente perdi o debate para o formidável Desmond Fitzgerald, numa das discussões mais divertidas da minha vida. Até fiquei tentado a trocar de lado. O mesmo delírio de confundir irreverência com arrogância, como notei com minha mensagem, leva as pessoas a confundir ceticismo com niilismo. Deixe-me colocar os pingos nos is aqui. É claro que o acaso favorece quem se prepara, trabalhar com afinco, chegar sempre no horário marcado, vestir uma camisa limpa, de preferência branca, usar desodorante e outras coisas convencionais desse tipo contribuem para o sucesso. São certamente necessárias, mas podem ser insuficientes, pois não causam o sucesso. O mesmo se aplica aos valores convencionais de persistência, obstinação e perseverança, que são bastante necessários. Para ganhar na loteria, é preciso comprar um bilhete. Isso significa que o trabalho envolvido na ida até a casa lotérica causou a vitória? É óbvio que as aptidões contam, mas contam menos em ambientes altamente aleatórios do que na odontologia. Não estou dizendo que aquilo que sua avó lhe contou sobre o valor da ética no trabalho esteja errado. Além do mais, como a maioria dos sucessos ocorre em pouquíssimas janelas de oportunidade, não conseguir agarrar uma dessas oportunidades pode ser fatal para a carreira do indivíduo. Arrisque-se. Repare como o nosso cérebro às vezes inverte a seta da causalidade. Suponha que bons atributos causem sucesso. Com base nesse pressuposto,
embora pareça intuitivamente correto pensar assim, o fato de toda pessoa inteligente, esforçada e perseverante se tornar bem-sucedida não implica que toda pessoa bem-sucedida seja necessariamente inteligente, esforçada e perseverante. É extraordinário como essa falácia lógica primitiva, afirmar o lógico, pode ser cometida por pessoas muito inteligentes, aspecto que discuto nesta edição como o problema dos dois sistemas de raciocínio. Há, na pesquisa sobre o sucesso, uma esquisita distorção que chegou às livrarias sob a bandeira do conselho. Estes são os traços característicos que você precisa ter se quiser ser como essas pessoas de sucesso. Um dos autores do equivocado O Milionário Mora ao Lado, que discuto no capítulo 8, escreveu outro livro ainda mais tolo chamado A Mente Milionária, Sem Segredos. O autor observa que, na amostra representativa de mais de 1.000 milionários estudada por ele, a maioria não exibia alto nível de inteligência em sua infância, e infere que não é o talento da pessoa que a torna rica, mas o trabalho árduo. A partir disso, é possível deduzir ingenuamente que o acaso não desempenha papel relevante no sucesso. Se os milionários têm quase os mesmos atributos da população média, então eu faria a interpretação mais perturbadora de que é porque a sorte desempenhou um papel importante nisso. A sorte é democrática e atinge a todos independentemente das aptidões originais. O autor percebe variações em relação à população geral em alguns traços como tenacidade e trabalho árduo, outra confusão entre o necessário e o causal. O fato de que todos os milionários eram pessoas persistentes e afeitos ao trabalho não torna todas as pessoas persistentes e esforçadas milionárias. Inúmeros empreendedores mal-sucedidos eram persistentes e trabalhavam arduamente. Num clássico caso de empirismo ingênuo, o autor também procurou peculiaridades que esses milionários apresentavam em comum e destacou o gosto pela exposição a riscos. É evidente que assumir riscos é necessário para um grande sucesso, mas também é imprescindível para o fracasso. Tivesse o autor feito o mesmo estudo sobre cidadãos falidos, certamente encontraria uma predileção pela exposição a riscos. Alguns leitores e editores do tipo Eu Também me pediram para respaldar os argumentos que apresento aqui por meio de fornecimento de dados, gráficos, diagramas, fluxogramas, tabelas, esquemas, números, recomendações, séries temporais, etc. Este texto é uma sequência de experimentos de pensamento lógico, não um trabalho de conclusão de curso de economia. A lógica não requer verificação empírica. Mais uma vez ocorre o que chama de falácia de ida e volta. É um erro usar estatísticas sem lógica, como fazem jornalistas e alguns economistas, mas o contrário não se sustenta. Não é um erro usar a lógica sem estatísticas. Se eu escrever que duvido que o sucesso do meu vizinho seja destituído de alguma dose, pequena ou grande, de sorte, devido à aleatoriedade em sua profissão, não preciso colocar isso à prova. O experimento mental da roleta russa é suficiente. Tudo o que preciso é mostrar que existe uma explicação alternativa para a teoria de que ele é um gênio. Minha estratégia é fabricar intelectualmente uma grande quantidade de pessoas e mostrar como uma pequena minoria pode se tornar bem-sucedida. Mas estas serão as pessoas visíveis. Não estou afirmando que Warren Buffett não é qualificado. Estou apenas dizendo que uma grande população de investidores aleatórios quase que necessariamente produzirá alguém com o desempenho dele por pura sorte. Escapando de uma farsa. Também fiquei surpreso com, apesar da agressiva advertência do livro contra o jornalismo midiático, ter sido convidado para participar de programas de rádio e de televisão na América do Norte e na Europa, incluindo um hilariante Dialogue de Suds, numa estação de rádio em Las Vegas, em que o entrevistador e eu estabelecemos duas conversas paralelas.
Ninguém me protegeu de mim mesmo e aceitei as entrevistas. Estranhamente, é preciso usar a imprensa para comunicar a mensagem de que a imprensa é tóxica. Eu me senti como uma fraude, proferindo frases de efeito insípidas, mas me diverti com isso. Pode ser que eu tenha sido convidado porque os entrevistadores da grande mídia não leram meu livro. Tampouco entenderam os insultos. Eles não têm tempo para ler livros. E os apresentadores da mídia sem fins lucrativos o leram muito bem e se sentiram vingados por ele. Tenho alguns relatos curiosos. Um famoso programa de televisão foi avisado de que esse sujeito, Taleb, acredita que os analistas de ações são apenas prognosticadores aleatórios. Por isso os produtores pareciam ansiosos para que eu esclarecesse minhas ideias no programa. No entanto, a condição era que eu fizesse 3 recomendações de ações para provar meu conhecimento de especialista. Não compareci e perdi a oportunidade de fazer parte de uma grande farsa, discutindo 3 ações selecionadas aleatoriamente e encaixando uma explicação bem fundamentada da minha seleção. Em outro programa de televisão mencionei que as pessoas pensam que há uma história quando não existe nenhuma, já que eu discuti o caráter aleatório do mercado de ações e a lógica remodelada que sempre vemos nos eventos após o fato. O âncora interveio no mesmo instante. Hoje de manhã foi exibida uma matéria sobre a Cisco. O senhor poderia fazer algum comentário a respeito? A melhor de todas. Convidado para participar de um debate de 1 hora de duração num programa radiofônico sobre finanças, eles não tinham lido o capítulo 11. Fui comunicado alguns minutos antes do início que deveria me abster de discutir as ideias do meu livro, porque eu havia sido convidado para falar sobre negociações de trading e não sobre aleatoriedade. Certamente outra oportunidade de embuste, mas eu estava despreparado demais para isso e fui embora do estúdio antes que o programa entrasse no ar. A maioria dos jornalistas não leva as coisas muito a sério. Afinal de contas, esse negócio de jornalismo tem a ver com entretenimento puro, não com uma busca pela verdade, sobretudo quando se trata de rádio e de televisão. O truque é manter distância daqueles que parecem não saber que são apenas artistas, como George Will, que aparecerá no capítulo 2, e acreditam realmente que são pensadores. Outro problema na interpretação da mensagem da mídia. Esse tal de Nassim acha que os mercados são aleatórios, portanto vão despencar, o que me transformou no relutante portador de mensagens catastróficas. Cisnes negros, esses raros e inesperados desvios, podem ser eventos bons e ruins. No entanto, o jornalismo midiático é menos padronizado do que parece. Atraí um significativo segmento de pessoas ponderadas que conseguem se desprender do sistema comercial baseado em slogans impactantes e, de fato, se preocupar com a mensagem, em vez de apenas chamar a atenção do público. Uma observação ingênua das minhas conversas com Kojo Anand, da National Public Radio, Robin Lustig, da BBC, Robert Scully, da Public Broadcasting Service e Brian Lehrer, da WNYC, é que o jornalista sem fins lucrativos pertence a uma estirpe intelectual completamente diferente. De forma inesperada, a qualidade da discussão se correlacionando de maneira inversa ao luxo dos estúdios. A WNYC, onde tive a sensação de que Brian Lehrer estava fazendo o maior esforço para compreender meus argumentos, funciona nos escritórios mais desmazelados que vi do lado de cá do Cazaquistão. Um comentário final sobre o estilo. Escolhi manter o estilo deste livro tão idiosincrático quanto da primeira edição. Homo sum, bom e mal. Sou falível e não vejo razão para esconder meus pequenos defeitos se eles fazem parte da minha personalidade, assim como não sinto a necessidade de usar uma peruca quando tiro uma foto, ou de jogar ou de pegar emprestado o nariz de outra pessoa quando mostro meu rosto. Quase todos os editores que leram o manuscrito recomendaram mudanças nas frases, para tornar meu estilo, entre aspas, melhor.
e na estrutura do texto, na organização dos capítulos. Ignorei quase todos eles e descobri que nenhum dos leitores as achava necessárias. Na verdade, creio que injetar a personalidade do autor, que são as imperfeições incluídas, dá vida ao texto. Será que a indústria do livro sofre do clássico, entre aspas, problema do especialista, com o acúmulo de regras que não têm validade empírica? Mais de 100 mil leitores depois, estou descobrindo que os livros não são escritos para editores. Então aqui nós terminamos a leitura do prefácio da segunda edição do livro do Nassim Nicholas Taleb. É um livro que, como ele apresentou aqui, fala a respeito do acaso das pessoas que conseguem ser bem-sucedidas e que a sorte pode ir à aleatoriedade. O que é aleatoriedade? Algo que é aleatório, algo que aconteceu por acaso, pode levar muitas pessoas a terem aquele resultado. Então ele discute aqui a questão do que muitas vezes nós somos iludidos em razão do nosso sucesso ou em razão do nosso fracasso, pensando que o que nos levou ao sucesso ou o que nos levou ao fracasso foi um evento A, B ou C. Na verdade, nós somos iludidos, achando que temos algum domínio. Existe também uma questão de probabilidade. Existe uma questão de coisas que ocorrem ao longo da vida. E existem coisas na vida que ocorrem de maneira inesperada, como, por exemplo, a morte de alguém, uma doença que leva uma pessoa que estava num caminho correto e que alguém poderia dizer, essa pessoa vai ser muito bem sucedida, mas a pessoa morre e ela nem chega a atingir o sucesso que ela esperava. Uma outra ideia que ele falou aqui é sobre o jornalismo, dizendo que o jornalismo é uma piada. Muitas vezes eles nem leem os autores e querem fazer entrevistas e estão mais preocupados em divulgar a notícia da forma como eles objetivam que ela seja divulgada. Então isso nos chama a atenção para tomar cautela em relação a tudo que nós escutamos nos jornais. E vou parar aqui. É um livro de uma leitura difícil, né? Mas é necessário fazer essas leituras para que você possa aumentar o seu repertório, aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua visão de mundo a respeito dos assuntos. Se você chegou até aqui na leitura, parabéns para você, porque você conseguiu se dedicar até aqui nesse ponto. Vamos parar por aqui e ao longo da semana você tem aquelas tarefas que nós falamos no início do vídeo. Eu vou deixar aqui, fixar no topo dos comentários, um link onde você vai poder baixar o livro e você vai poder realizar a leitura desse livro. Se você entendeu ele e gostou dele, muito que bem, prossiga na leitura. Se você achou difícil essa leitura, não fique, entenda isso como uma etapa de um crescimento. Quando você começa uma maratona, correr os 42,2 quilômetros é muito difícil. Mas depois que você corre os primeiros 100 metros, os primeiros 500 metros, depois você vai para 1 quilômetro, depois para 2, depois para 5. Depois você participa de algumas provas de 5 e avança para 10. Depois você vai para meia maratona. Antes, alguns fazem 15 quilômetros e depois chegam na meia maratona, que são os 21 quilômetros. E avançam para 25, 27, 30 e depois estão correndo maratonas. Assim é a caminhada do desenvolvimento pessoal. Às vezes você vai ter dificuldades no entendimento de coisas que são difíceis no primeiro momento, mas de você realizar a leitura várias vezes,
você perceberá que na terceira ou na quarta vez você vai entender melhor esses conceitos e vai estar mais resistente e pronto, mais adaptado para esses terrenos. Então fica aqui esse desafio dessa semana. Se você não quiser ler esse livro, não quiser ir adiante, reserve de hoje até semana que vem para ler o Evangelho de Mateus. Realize o jejum de tirar alguma coisa que você gosta muito dessa semana. E faça essa tarefa de ver o que está na sua casa e que corresponde à despesa. São gastos que você está tendo que são desnecessários. E invista sempre em custo, naquilo que vai dar ROI, Return of Investment, que é o retorno do investimento. Tem que existir um retorno para a sua vida, tem que existir um crescimento em tudo aquilo que você investe tempo, em tudo aquilo que você investe esforço, em tudo aquilo que você investe o seu dinheiro. Preste atenção em relação às suas amizades, veja quem está tomando o seu tempo e arranque para fora da sua vida. Dedique o seu tempo e reserve o seu tempo para coisas que sejam mais valiosas. Deus abençoe a sua vida e toda segunda-feira vai ter um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, onde no começo a gente vai falar alguma coisa e vai fazer a leitura de um livro, de um trecho do livro. E depois você poderá baixar o livro e, se quiser prosseguir com a leitura ao longo da semana, pode fazê-lo para conforme o seu interesse, conforme aquilo que tem relevância para a sua vida. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém. Excelente semana.